Bom, então aqui eu já estou na plataforma, reforçando que eu não vou focar na apresentação dela, porque isso é feito no outro treinamento. Aqui eu já vou começar a criar minha arte, eu vou criar ela no formato de post aí, que acaba sendo mais utilizado, mas tudo que eu quiser, tudo que eu vou mostrar aqui, se aplica aos demais, né, aos outros formatos. Então eu cliquei em cima para poder selecionar. A plataforma ela vai abrir uma nova guia. Aqui, então, nas funcionalidades, vai ter do cantinho esquerdo, lembrando que o meu foco maior vai ser nesse mais, mas eu vou repassar com vocês também essas primeiras etapas. Então, na parte de tema, que é o fundo, vocês vão poder filtrar de acordo com o segmento da sua empresa, buscar por cor de fundo, né? Ou seja, colocando ali, criando uma identidade visual. Tem como você buscar por tema, tá? Então, datas comemorativas. E além, então, do que a própria plataforma disponibiliza para vocês, vai ter também os meus temas, que são os temas que vocês vão poder estar adicionando para a sua plataforma. Então, eu vou mostrar como que funciona para vocês adicionarem, tá? Se você já tem um fundo personalizado ali de um outro lugar e você quer trazer ele para cá, tem como. Aqui eu vou clicar, ó, em meus projetos. Aqui em meus projetos vocês vão cair na galeria e preciso, né, vir para meus fundos. Vou clicar para importar fundo. Aqui eu vou dar um formato, tá? Vou selecionar um formato. Lembrando que se eu for adicionar uma arte no formato de encarte e for... se eu for fazer uma arte no formato de encarte e eu adicionei aqui o fundo no formato de post, obviamente ele não vai aparecer. Então, vocês precisam se atentar nisso. Vou dar um título e vou importar direto da galeria do meu computador. Salvando, ele já vai ficar aqui na minha plataforma. Aqui, para vocês utilizarem, é só clicar em cima que ele já vai alterando ali, ele já entra na arte. Pulei para a etapa de baixo, que vai ser a etapa de produtos. E aqui, então, tanto vocês podem digitar os seus itens nesse campo ou já deixar a listinha pronta no bloquinho de notas. E aqui, então, eu só vou copiar e colar. Aqui eu vou começar digitando, então, o nome do produto, a marca, unidade de medida. Na hora de colocar o preço, quando vocês forem fazer com 2 valores, você vai colocar o valor normal, vai dar um espaço e vai colocar o valor menor, tá? O valor promocional. Não precisa de R cifrão, não precisa escrever D e por. É só dessa forma, tá? É o preço normal, espaço, o promocional. Fiz isso com os 2 produtos, eu vou adicionar. E aqui, então, a própria plataforma ela já vai puxar automaticamente, tá? Aqui, ela já puxou também o informativo, avisando que a venda do produto é proibida para menores de 18 anos. E aqui eu posso clicar em cima, ó, para mudar a imagem, ou importando, ou pesquisando direto da plataforma. Aqui na dinâmica comercial vem como Day por, mas tem outras opções. Aqui no Day por, eu posso riscar o preço normal, tá? Então, ó, ele vai tirar. Na unidade de medida, ela tá como ml, mas esse não é o preço do ml, esse é o preço da unidade. Então, aqui eu vou trocar para unidade. Tem também aqui em etiquetas como eu colocar a porcentagem de desconto. Então, aqui eu coloco, ó, ela mesma vai calcular qual foi a porcentagem de desconto e vai trazer aqui para gente. Salvei alterações e vou fazer o mesmo com outro produto. Então, aqui eu vou colocar que ele é vendido por unidade, vou riscar o preço menor e vou colocar também a porcentagem aí do desconto. Fiz isso, vou salvar alterações. Vindo aqui para baixo, eu vou vir aqui na etapa de grade. A etapa de grade, além de ser o jeito que os seus produtos vão ficar posicionados na imagem, a gente também vai conseguir alterar a quantidade de produtos por imagem. No caso, a plataforma está puxando os 2 produtos da minha arte em uma única imagem. Mas, por exemplo, eu não quero os 2 produtos juntos, eu quero um em cada. Então, aqui na quantidade, eu vou colocar 1. Vou clicar em cima aqui, ó, do layout para um produto.
Ó, e a própria plataforma, então, ela já fez para a gente essa divisão. Então, no meu caso, ela criou 2 artes com um produto em cada. Se eu tivesse feito uma lista com 30 itens, ela iria criar 30 artes com um produto em cada. Tá? Então, vocês sempre vão poder dividir. Ou eu posso criar 2 artes com 15 produtos em cada. Enfim, aqui a gente vai dividindo de acordo com o tanto que vocês querem mesmo. Só colocar o tanto de itens que você quer aqui em cima, clicar no layout e a própria plataforma faz a divisão. Kaique, pode falar. Me tira uma dúvida, teria como alterar essas cores de fundo? Ó, essa cor de fundo foi a que eu subi para a plataforma, né? Então, nos meus temas, eu subi ela amarela. Não tem como eu fazer a alteração. Mas, por exemplo, esse círculo aqui, eu não queria um círculo branco, eu queria um círculo de outra cor. E isso tem como eu trocar, tá? Então, eu clico em cima, vai aparecer essa caixinha de ferramentas, e aqui eu consigo, então, ajustar, consigo deixar da cor que eu quero. Daí tem como. Mas o fundo em si, por exemplo, eu criei o exemplo de azul, não tem como eu trocar. Nem para os que eu subi para a plataforma, nem os que a própria plataforma recomenda aí para mim, tá bom? A única coisa que não é editável na arte vai ser o tema, beleza? Beleza. Show, ó. Bom, então aqui na grade, eu vou criar uma arte só, né, com os 2 produtos nela. Deixa eu selecionar aqui, ó, sem fundo. E vamos, então, para a etapa de baixo, que vai ser a etapa de etiquetas. Etiqueta, pessoal, eu estou fazendo promoção com 2 valores. Então, aqui para o lado, ó, tem o Day por, varejo atacado, pack unitário, normal e clube, cartão, de tanto por tanto. Enfim, vai ter leve tanto, pague tanto. Então, vão ter várias opções. E aqui é a mesma coisa. A gente vai clicar em cima, passar o mouse em cima, perdão. Vai colocar para trocar. Tem a opção de trocar para todos os produtos, que ela muda para todos de uma vez. Tem a opção de trocar para todos os produtos day por, ou seja, se eu tivesse um produto só com o preço normal e as outras day por, ela trocaria somente as de day por. Se eu selecionasse essa opção, a de produto de preço normal, preço único, ela ficaria com a etiqueta que já está e eu poderia trocar somente ela. E tem também para produtos específicos. Se eu quisesse cada produto com uma etiqueta diferente, eu conseguiria dessa forma. Tem também como eu deixar sem etiqueta. Então, na hora de adicionar os produtos, vamos supor, eu quero fazer uma arte, mas eu não quero falar o preço do produto. Eu quero só divulgar que tem esse item. Então, eu vou digitar aqui na etapa de produtos. Eu vou digitar o nome do item, vou colocar a unidade de medida e vou colocar sem o valor. Fazendo isso, ó, deixa eu colocar aqui ó, banana, quilo. Vocês vão observar que ela vai vir somente com a etiqueta. Então, lá na hora de etiqueta, se eu tiro, aí ela já vai ficar, então, sem o preço, tá? Esses outros aqui, ele tá com o valor, é só por conta da cor que vocês não estão conseguindo ver. Mas a banana, no caso, ela já viria sem, porque eu não coloquei, tá? Deixa eu tirar aqui, então. Só para mostrar como seria. Certo. Agora eu vou vir, então, para a etapa de baixo, que é a etapa de aparência. E lá no treinamento dos primeiros passos, eu mostro que tem como alterar a cor do preço, que são os números que estão em branco, cor do texto, que é o nome dos produtos que estão em preto. Mas, além disso, aqui para o lado tem outras etapas que eu vou mostrar, que vai ter a etapa de tamanhos. Pode falar, Kaique. Eu não vi você alterando a cor da etiqueta. Poderia me mostrar de novo, por favor? Ó, a cor da etiqueta é aqui em etiquetas e você vai selecionar a etiqueta que você quer, ó, peraí. Ó, aqui você vai editar a etiqueta que você quer. Não tem também como fazer alteração. Então, aqui, ó, eu vou mudar para todos os produtos, ela muda para todos de uma vez. Ou se eu quisesse cada etiqueta com uma cor diferente, eu coloco para produtos específicos. Seleciono somente o item que eu quero que ela faça essa troca. Aqui eu tinha comentado que tem como trocar a cor do preço do texto ou do preço, que é o número que fica dentro da etiqueta.
Então, aqui, se eu quisesse estar alterando também, seria dessa forma, a mesma coisa, tá? Beleza? Ok. Show. E vindo aqui para o lado, então, na etapa de tamanhos, tá? Aqui em aparência. Vocês vão conseguir alterar o tamanho da imagem do produto, tá? Então, todas as imagens de uma única vez a gente consegue estar alterando. Tem como. Aqui, ó, vamos supor, eu tô com 2 itens somente. Então, se eu precisasse alterar o tamanho, seria uma coisa simples. Mas eu tô com 15 itens e eu queria mudar o tamanho de todos. Então, seria por aqui. Mas vamos supor, eu não quero mudar de todos, eu quero só da Império. Então, eu vou clicar nela e pelas 4 quinas, tá? Sempre que vocês forem mudar o tamanho de algum item, de alguma imagem, é pelas 4 quinas. Nunca pelas laterais, porque senão vocês vão estar deformando a imagem. Então, pelas 4 quinas assim, a gente ajusta e deixa aí do tamanho que eu quero. Tem como alterar o tamanho da etiqueta do produto, tá? Então, é os preços, né? Vai ter como fazer essa alteração. Alterar o nome dos itens também, todos de uma vez, que é o nome do produto. Tem como alterar a gramatura dos produtos, tá? Que então é essa unidade de medida que vai ficar aqui no cantinho da etiqueta. Tem como trocar o tamanho do preço 1 e do preço 2, porque eu estou fazendo com 2 valores. Então, por aqui a gente já editaria de tudo ali da minha arte de uma vez. Vindo para o lado, tem como vocês alterarem as fontes. Aqui, então, tem como vocês alterarem a fonte do nome do produto, tá? Então, são várias opções que vocês vão poder selecionar, ó, que são muitas mesmo. Tem como você alterar a fonte da etiqueta, que é o preço. Fonte do rodapé, que é onde fica o endereço e o WhatsApp. E, além disso, uma coisa bem interessante é que tem como você alterar o estilo da fonte. Aqui vocês vão conseguir, vamos supor, eu fiz uma lista, mas eu não segui uma ordem. Alguns produtos ficou com letra maiúscula, outros com letra minúscula, enfim, eu não, na hora de digitar eu não tive enfim, eu não fiz dessa forma. Então, aqui eu vou colocar todos com letra maiúscula, todos com letra minúscula, ou só o título letra maiúscula, o resto minúscula, tá? Então, aqui vai ficar mais bonito ali na arte, fica uma coisa mais organizada. Vindo para o lado, vai ser a etapa de produtos, e aqui em produtos vocês vão conseguir ajustar a configuração da gramatura. Então, vai ter a parte da descrição. A gramatura é a unidade de medida. A unidade de medida, vocês vão decidir se vocês querem na descrição, que vai ser no nome do item, ó. Então, ela sai da etiqueta e vem somente para o nome. Na etiqueta e na descrição, que ela fica tanto na etiqueta quanto também na descrição, ou somente na etiqueta, que geralmente é o mais utilizado. Aqui na etapa do rodapé, que é onde vai ficar o endereço e o número de WhatsApp, esses primeiros rodapés tem como a gente ajustar a cor deles, tá? Então, só esses primeiros. Vamos supor, eu queria um rodapé rosa e não tem rodapé rosa aqui. Então, eu vou clicar em cima, na caixinha de ferramentas que vai aparecer, eu vou ajustar aqui a cor do elemento, vou colocar, então, do tom que eu quero que fique. Bom, aqui a loja, então, vai ser as informações, né, endereço, enfim. Se você tem mais de uma loja cadastrada, para editar, é só clicar aqui em loja, selecionando a outra, ela já mudaria a logo e as informações abaixo. Mas, enfim, pessoal, agora eu vou focar aqui nesse mais, que realmente é o que eu mostro no treinamento de hoje. Então, aqui, vai começar por elementos. Elementos são figuras que eu vou poder estar adicionando para minha arte, tá? Tanto elementos quanto ícones. Então, aqui vão ser formas. Por exemplo, eu quero adicionar uma grade para baixo desses meus produtos, para destacá-los. Então, aqui eu vou clicar em cima, ó, do formato que eu quero, né? Aqui eu vou ajustar o tamanho que eu desejo que fique. E como que eu vou passar, então, essa grade para baixo dos meus itens? Com ela selecionada, aqui embaixo vai ter a lixeira, tá? Então, eu vou poder apagar o produto que está selecionado. Tem aqui, ó, a opção de duplicar. Então, se eu quisesse 2 grades dessa, eu iria selecionar
dar um Ctrl+C, Ctrl+V ou duplicar aqui embaixo. Bloquear edições é a opção que, por exemplo, eu quero continuar editando a minha arte, mas eu não quero que ela se movimente, eu quero que essa grade fique parada. Então, eu bloqueio. E tem a opção de posições e camadas. Esse posições e camadas vai ser, então, o que vocês vão definir a posição que você quer que o produto selecionado fique, né? O item selecionado. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, para ir para o último, que eu quero que ele vá para baixo de tudo. Ir para primeiro, ele vai para cima de tudo. Ou o para cima e para baixo, que são esses do meio, que ele vai indo camada por camada, ou para cima ou para baixo, ele vai indo elemento por elemento. Então, os mais utilizados é esse para último ou para cima. Beleza, eu coloquei aonde eu quero, mas eu não quero cinza, eu queria uma outra cor. Então, eu vou clicar também aqui em cor de elemento, com o item selecionado, e aí eu ajusto, eu deixo ali do tom que eu quero que ele fique, tá? Então, aqui, pessoal, tem traçado, pontilhado para separar produtos. Vai ter algumas artes, dependendo da sua logo, que não vai dar tanto destaque ali quando você for criar. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso adicionar um elemento, vou adicionar um círculo, por exemplo. E vou passar esse círculo para baixo da minha logo para destacá-la. Então, aqui, ó, eu vou em posições e camadas, ir para o último, e aqui eu ajusto, eu deixo do tom que eu quero que ela fique, tá? Então, é só um exemplo. No meu caso, essa logo branca estaria dando destaque na arte, mas é só supondo que não estivesse. Vindo para a etapa de baixo, vai ser a etapa de ícones. Ícones são também figuras, como eu falei, que vocês vão poder adicionar para sua arte. Mas aqui, então, vai ter porcentagem de desconto. Se eu quisesse fazer uma arte sem o preço, eu poderia adicionar porcentagem de desconto por aqui. Tem coisas relacionadas à oferta. Tem a logo do Face, do Insta, do WhatsApp. Tem aqui, então, coisas relacionadas à Páscoa, a Natal, hortifruti, açougue, enfim, vão ser várias coisas. Tem bandeiras de cartões, são várias figuras que a gente pode estar adicionando, então, para a nossa arte. Por exemplo, eu quero adicionar aqui o motoboy, porque eu vou falar que eu faço entrega. Então, eu vou colocar onde eu quero que fique. Show, vou deixar aqui nessa parte. Pulei para a etapa de baixo, que vai ser a etapa de texto. E texto vai ser onde eu vou poder, então, estar adicionando aí textinhos para minha arte. Aqui tem os mais básicos e aqui embaixo os mais elaborados. Vou clicar aqui num básico. Ó. Só de clicar, ele vem para o meio da tela. Eu vou apagar o que está escrito e vou digitar o que eu quero. Então, por exemplo, fazemos entregas. Fiz isso, vou levar para a posição que eu quero que fique. E aqui, ó, clicando em uma escrita, pessoal, ou que eu acabei de adicionar, ou uma escrita que já veio na arte, por exemplo, o nome do produto, enfim, aparece essa caixinha de ferramentas aqui em cima. E aqui a gente vai poder ajustar a cor, a fonte, o tamanho, deixar em negrito, itálico, sublinhado. Então, aqui a gente também consegue estar alterando. A mesma coisa para os textinhos mais elaborados, tá? Aqui é a mesma forma. Pulei para a etapa de baixo, que é a etapa de fotos, e aqui vocês vão poder adicionar qualquer imagem para a sua arte, tá? Então, por exemplo, eu queria colocar ali também uma imagem de, sei lá, de outra cerveja. Eu pesquiso, tá? Aqui eu vou colocar Skol. Eu pesquiso, ela vai trazer para mim. Então, por exemplo, eu queria que fosse mais de uma arte, ou é o preço da lata e da garrafinha. Enfim, então a gente coloca, pesquisa aqui, tá? Ele vai puxar também do banco de imagens. Isso daqui vai ser bastante utilizado, pessoal. Por exemplo, ó, eu vou fazer uma arte, uma promoção de desodorante. Só que são várias fragrâncias que é o mesmo preço, né? Vai mudar, mas eu não quero que fique só a embalagem de um, eu quero que fique de todos. Então, aqui a gente pode pesquisar de todos que estão por esse preço, entendeu? Então, é bem interessante. A minha internet está um pouquinho ruim, ela não está carregando, mas é a mesma coisa. Pelas 4 quinas, depois a gente ajusta, deixa ali na posição, né, em posições e camadas, enfim, a gente deixa aonde a gente quer que este item fique. Pode falar, Kaique.
Isso aí, no caso, seria uma sombra? Não, não seria sombra, tá? Sombra tem como a gente colocar também. Isso daqui, no caso, seria realmente se eu quisesse adicionar um outro produto. Lá na etapa de produtos, tem como a gente duplicar o item, tá? Então, se eu quisesse, ó, duplicar a imagem, eu vou colocar ali onde eu quero a quantidade 2. Aí eu vou colocar aonde eu quero que esses produtos fiquem. Mas, por exemplo, eu não quero que fique 3 produtos, não é o preço de 3 produtos essa promoção que eu estou fazendo. Então, aqui o que, que eu faria? Se eu quero adicionar uma sombra, né? Eu vou clicar em cima do produto. Aqui em efeitos, tem a opção de sombra, tá? Então, aqui a gente consegue ajustar. Deixa eu colocar, ó. Então, aqui vai ter o borrão, tem a posição. Ó, aqui a gente, então, consegue estar alterando, inclusive, a cor da sombra. Beleza? Mas aí são coisas diferentes. Aqui tem como duplicar o produto para ficar 2 do mesmo, 2 ou mais do mesmo. Tem a opção de sombra, que é um efeito. E na etapa de fotos, na etapa de Desculpa te fotos, interromper rapidinho. pode falar. Volta só nessa parte de sombreamento aí, que não deu para mim dar uma visualizada direito, não. Tá, ó. Com o item selecionado, eu vou clicar aqui, ó, em efeitos, tá? Isso serve tanto para minha logo ou para produtos que eu acabei de baixar, de colocar na arte. Aqui, então, ó, vai ter essa última etapa, que é a de sombra. Fora a sombra, tem borrão, brilho, sépia, tons de cinza, borda, enfim. Mas aqui, ó, eu vou colocar, então, sombra. E aí eu vou poder controlar o borrão, se eu quero que fique mais nítido ou mais desfocado. A posição dela, e a transparência, se eu quero que fique mais clarinho ou também mais nítido. E aí depois eu posso mudar a cor dessa sombra, tá bom? Ficou claro, Kaique? Ficou sim, ficou sim. Perfeito, ó. E aí, pessoal, então isso daqui também, ó, é uma outra coisa que a gente pode fazer. Às vezes a minha logo, ela tá muito fora, que tá muito apagada, então eu posso adicionar uma sombra para ela se encaixar melhor ali na arte. Então tudo isso tem como a gente tá editando. E reforçando, ó, então aqui etapa de fotos é para você adicionar um item a mais para minha arte. Então, se eu quisesse aqui, ó, eu queria a Brahma também, porque é Brahma e Skol por esse preço. Então, eu iria digitar Brahma, iria selecionar a imagem e colocar na minha arte, tá? Não seria sombra e não seria duplicar o meu produto, porque duplicar tem como fazer isso lá em cima, ou até mesmo dar um duplicar aqui embaixo com o item selecionado, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Pode falar, pessoal. Pessoal da Cátia Popular, pode falar. Oi, bom dia. Eu sou Michele, Bom tá? dia. Opa, bom, Michele? Do joia. Com relação à logo, tem como colocar ela, por exemplo, na transversal, sabe? Ela não ficar sempre retinha? Eu estou fazendo vários aqui, todos eu não Tem. consigo girar ela assim um pouquinho. Ó, Ou se você aqui, por exemplo, na vertical aqui no cantinho do post, alguma coisa assim? isso, tem, ó, com o item selecionado, vai ser aqui em cima, tá, ó, nesse volta aqui, ó, aqui em cima. Então, a gente clica e aí a gente consegue posicionar do tanto que eu quero. Isso serve também, vamos supor, eu quero adicionar uma informação aqui do lado, a mesma coisa, eu clico em cima, posso colocar, ó, enfim, então aqui eu iria ajustar a minha escrita, colocar no cantinho, né, alguma observação, tá? Então, tem como fazer tanto com a logo ou com qualquer outra coisa aqui na arte, tá bom? Ah, tá, ok. Obrigada. Show. E aqui, pessoal, por último, vai ser a parte de uploads. Uploads, vocês vão poder adicionar imagens da galeria do seu computador para a sua plataforma. Por exemplo, eu quero adicionar aqui uma marca d'água nessa arte. Então, o que, que eu vou fazer? Eu iria adicionar a imagem, importar imagem, iria dar um título para ela, vou colocar se eu quero que remova o fundo dessa imagem e clicar para salvar. Feito isso, ela vai ficar salva aí para sempre na sua plataforma, tá? Para você estar utilizando. Então, por exemplo, aqui eu tenho adicionado a minha logo. Pelas 4 quinas, tá?
reforçando sempre que vou ajustar tamanho de imagem é pelas 4 quinas. Eu vou ajustar, então, do tamanho. Posições e camadas eu vou colocar para ir para o último. E aqui, ó, do lado de posições e camadas, vai ter essa transparência. Aqui nessa transparência, eu vou poder ajustar, deixando do tom que eu quero que ele fique, ó. Então, aqui eu vou deixar mais clarinho. E aqui ela já fica na imagem, beleza? Então, se eu tenho um mascote, se eu tenho alguma figura que eu trabalho e eu quero adicionar para minha arte, por exemplo, eu vou pegar, ó, esse cachorrinho que é de um cliente nosso, ó. Então, aqui eu vou selecionar, né, um mascote, enfim, e aí depois eu só passo para onde eu quero que ele fique na imagem, tá? Então, serve para figuras, enfim, o que vocês quiserem. Por exemplo, vamos supor, eu não quero um cabeçalho aqui na arte, eu não quero esse cabeçalho, eu queria um que eu já tenho. Então, aqui, ó, eu posso adicionar ele para minha arte e depois eu só posiciono, tá? Se fosse o caso. Aqui tem como a gente criar artes do zero realmente, pessoal. Por exemplo, clicando aqui em cima, nesse quadrado, sem ter nada selecionado, eu vou conseguir ajustar a cor que eu quero de fundo. Então, vamos supor, eu quero criar uma arte do zero. Eu não quero nem esse exemplo, eu queria uma arte com fundo todo rosa. Clico em cima, ele já vai fazer. Aí na parte de textos, eu posso adicionar um textinho mais elaborado para ficar como cabeçalho. Ou se você já tiver em uploads e quiser adicionar, aí vocês podem também, tá? Vai do gosto, aí vai do desejo de cada um. Pessoal, então aqui na parte da edição das imagens, ficou alguma dúvida em alguma dessas etapas? Não, Pode para falar. mim não. Perfeito. Show, pode falar, Kaique. A única dúvida mesmo que eu perguntei era se referente dava para alterar o fundo, botar uma cor neutra, no caso, sem nenhuma logo. Então, é aqui nessa parte, tá? Que eu acabei de mostrar, ó. Aqui em cima, nesse quadradinho, ó, sem nada selecionado, aqui a gente consegue colocar da cor que eu quero, ó. No caso, eu quero branco. É porque aqui tá com a minha marca d'água, mas se eu quisesse um fundo liso, eu clico aqui em cima sem ter nada selecionado, porque, por exemplo, se eu selecionar aqui a escrita, aí esse campo de cor acaba sendo do que está selecionado. Mas quando não tiver nada selecionado, nesse primeiro quadradinho aqui, do lado da setinha de desfazer alguma edição, né, ou de voltar à edição, eu clico em cima e aí eu coloco da cor que eu quero. E aí aqui, por exemplo, eu quero adicionar uma escrita para ficar de cabeçalho. Então aqui eu venho, adiciono a escrita que eu quero, coloco ali, vamos supor que eu queria terça da oferta. Iria escrever e deixar onde eu quero que ela fique, tá bom? Mas aqui é uma arte que daria um pouquinho mais de trabalho, mas ela seria bem mais editável, seria bem mais personalizada. Fechou? Ok. Perfeito, ó. Pessoal, então aqui eu vou mostrar agora para vocês algumas dicas, tá bom? Por exemplo, eu estou fazendo a minha arte no formato de post. Eu queria aproveitar essa mesma lista de produtos e queria criar agora também uma arte no formato de story. Então, eu vou clicar, deixa eu só adicionar aqui um fundo, tá? Só para vocês entenderem como seria. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Pode falar, Alexandre. Oi, tudo bem? Aqui, Tudo bom? ontem eu acabei ficando com uma dúvida, eu não sei se você vai poder responder agora. Tá. Tá? É o seguinte, quando você fez a arte ontem, antes de colocar para postar nas redes, eu observei que tinha um botão de baixar a imagem. É possível salvar essas imagens no computador depois de pronta? É possível, tá? Ó, por exemplo, eu já quero baixar ela agora. Deixa eu só mudar aqui essa etiqueta, que não tá combinando. Ó, vamos supor, eu queria mudar ela aqui agora. Eu queria baixar, perdão, ela agora. Então, eu vou clicar aqui em cima em baixar, tá? Tem como baixar em PDF padrão, que ele é o mais indicado para o uso digital. PDF para impressão, como o próprio nome diz, é o mais indicado para imprimir. E também tem como baixar aqui em arquivos unitários, que ele é mais indicado para quando vocês forem fazer as postagens manualmente. Mas, por exemplo, eu não baixei ela nesse momento, eu esqueci. Então, eu já estou com a minha arte pronta.
Aqui, em meus projetos na galeria, vão ficar todas as suas artes conforme vocês forem criando. Então, eu vou clicar em cima da que eu quero. Da pasta que eu tenho. Aqui eu vou clicar no quadradinho branco e aí vai ter a opção tanto de baixar, que são as mesmas opções que eu mostrei anteriormente, ou de distribuir, beleza? Beleza. Show, ó. Então, aqui tem como. Bom, e aí então, pessoal, eu vou mostrar aí como que a gente vai fazer para pegar essa mesma arte e criar agora também no formato de story, né? Os mesmos produtos, aliás, e fazer no formato de story. Então, eu vou clicar aqui em cima para poder salvar, tá? Então, é aqui no azul. Vou salvar como imagem. A plataforma, ela vai me avisar que a minha arte foi gerada com sucesso e vai perguntar se, além dessa, eu quero criar outra. Eu vou pôr que sim, que eu quero gerar mais artes. E a gente volta para a parte de selecionar o formato da imagem. Então, como eu falei, a outra que eu fiz, ela foi no formato de post. Agora eu quero fazer no de story. Então, eu vou clicar em cima. E a gente volta para essas etapas novamente, tá? A etapa, então, de tema, eu vou poder selecionar, ó, na verdade, ele já vai puxar, né? O mesmo fundo que eu tinha escolhido anteriormente, no outro formato, mas aqui eu ainda consigo estar fazendo a troca se eu quisesse. A lista de produtos, ele vai puxar a mesma, mas eu conseguiria alterar. Enfim, então aqui, ó, grade, etiqueta, tudo eu conseguiria estar editando ainda, tá? Se eu quisesse, por exemplo, com um produto, enfim, a gente ainda consegue estar ajustando dessa forma. Ele puxou o mesmo rodapé. Só aqui a cor da letra, porque eu tinha trocado anteriormente lá, e eu não retornei para outra. Mas de resto, tudo ele já vai puxar com as edições que eu tinha feito no outro formato. Vou clicar novamente para salvar. E, novamente, a plataforma vai avisar que a arte foi gerada com sucesso e perguntar se eu quero criar outras. Agora, eu vou pôr que eu não quero, mas enquanto você estiver em formato, por exemplo, eu queria criar o cartaz, só clicar no sim. Mas agora eu não quero mais, então eu vou colocar que eu não quero. E a gente veio para a nossa pasta de ofertas. Quando vocês forem criar ofertas ali, então, com mais de um formato, dentro da pasta, ó, vocês vão localizá-los assim, eles vão ficar um ao lado do outro. Então, aqui tem o story, do lado vai ter o meu post que eu criei. Se eu tivesse criado os cartazes, ia ficar também os cartazes, enfim. Então, eles vão ficar tudo aparecendo aqui pra gente. Outra coisa, pessoal, outra dica, tá? De uma semana para outra, geralmente os produtos são os mesmos. Exceto que às vezes acrescenta alguns, tiram outros, né? Muda os preços, enfim, mas basicamente são os mesmos itens. Vou pegar esse daqui, então, por exemplo. Entrei na minha pasta de ofertas. Nessa minha pasta tem banana, tomate e batata. Essa semana, o limão está na oferta também. Então, ao invés de eu ter que digitar tudo a minha lista de novo, tá? Lembrando que aqui tem 3 produtos, mas imagina se tivesse 15 itens, 30 produtos. Eu não preciso digitar todos novamente. Então, aqui eu vou clicar em criar uma arte. Vou selecionar o formato que eu quero, poderia ser qualquer formato. Isso tem que ser feito dentro da pasta de ofertas, tá? Que já tem a lista. E aqui, beleza, eu posso selecionar o tema que eu quiser. Na etapa de produtos, ele vai puxar os meus itens. E, por exemplo, essa semana o tomate não está na oferta. Então, eu não preciso apagar ele, porque às vezes na semana que vem ele vai estar. Então, aqui eu só posso... eu posso tirar ele dos selecionados, que ele sai da arte. E aqui eu quero colocar a maçã. A maçã está na oferta. Então, eu vou colocar maçã quilo, 4,99. Adicionar produto. E aí, então, a maçã, ela já entra pra gente também aqui na arte, tá? Então, vão ter várias opções aí que a gente pode estar fazendo. Aí, por exemplo, a banana, eu não quero... O preço dela para essa semana teve reajustes, tá errado. Então, eu clico em cima. E aqui no preço, eu vou estar alterando, ó. Por exemplo, agora tá R$ 5,99. Ele já altera na mesma hora pra gente, tá? Então, isso daqui, pessoal, é bem interessante porque vai poupar muito o nosso tempo, que é o mais escasso, né? O que a gente mais tá precisando aí, necessitando. Então, só de você já ter a sua lista pronta, você já vai utilizar para as demais,
Fiz a distribuição, já deixei programado para o dia que eu quero, show. Já matei essa parte aí do marketing. Beleza? Beleza, ótimo. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo. Só vou mostrar aqui para vocês, então, também, ó, que a penúltima etapa é a etapa de treinamentos, tá? Isso lá na parte inicial. Aqui em treinamentos, tem o treinamento de primeiros passos, que são os básicos, né? O que vocês, que eu mostro a parte de criação e distribuição. E aqui tem o treinamento de edição, que é como se fosse a continuação do treinamento aí dos primeiros passos, né? Foi o treinamento que vocês participaram hoje. Eu aconselho, pessoal, que mais de uma pessoa dentro da empresa de vocês saibam mexer na plataforma para, caso vocês se ausentarem, pegarem férias, algo do tipo, não ficar sem a parte do marketing. Então, é muito importante que outra pessoa aprenda a mexer também, tá? Os treinamentos são ilimitados, vocês podem estar agendando aí, vocês mesmos agendando, ou se não, peraí, deixa eu voltar aqui. Ou, se não, vocês podem também pedir para o pessoal do atendimento. Ó, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês também os canais de atendimento, tá? Então, vai ter o telefone para quem quiser ligar. Tem o site. Opa, pode falar, Thaís. Deixa eu lhe perguntar, eu sei que não tá já quase concluindo, né? Só que eu tenho uma dúvida, não sei se é com você, em relação à rádio que eu tenho, né? Aí a rádio tem produtos que não tá na listagem. Como é que eu faço para adicionar os produtos? Aí é no pessoal do atendimento, tá? Aí você pode chamar, passa a sua lista, que aí eles adicionam ali para todas, tá? Mas aí você tem que colocar, já pega todos os produtos que você está sentindo falta e que não tem, que aí o pessoal da DS, eles já sobem para você. Tá ok, bom? então. Show, ó. Pessoal, então, reforçando, aqui vai ter o telefone para quem quiser ligar, o site e o número de WhatsApp, que é o DDD 11 4118 7715. Qualquer dúvida, sugestão, erro na plataforma, é tudo neste número que vocês vão entrar em contato. Inclusive, para quem quiser solicitar a gravação do treinamento de hoje. Então, aí vocês vão poder chamar, que assim que ficar pronto, eles encaminham para vocês. Eu vou reforçar esse número, no mesmo número que eu enviei o link de treinamento, para vocês poderem salvar com mais facilidade. Vou estar enviando também uma pesquisa para os meus supervisores poderem avaliar o nível de satisfação de vocês quanto ao treinamento, quanto ao meu desempenho. Então, é muito importante que vocês respondam, tá? É somente uma coisinha ali, não leva nem 5 segundinhos, mas me ajuda bastante, beleza? Bom, pessoal, perfeito. Agradeço aí a todos pela participação. Tenham todos um ótimo dia, uma excelente semana. Tchau.